Vamos ler 3 versos, 2, 3 e 4. Friozinho, mas é sempre bom estarmos reunidos, né? Você encontrou o texto? Filipenses capítulo 2, 3 versos, 2, 3 e 4. Diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão o que é dos outros. Eu acho que eu não li o versículo 2, né? Li ou não li? Vocês nem prestaram atenção, né? Não li não, né? Deixa eu pegar a Bíblia aqui, eu acho que eu nem coloquei aqui no texto. Vamos lá. Almeida, revista atualizada. Filipenses 2. Aí. Então não é para ler mesmo, não. É só o versículo 3 mesmo, 3 e 4. Amém. Quero orar mais uma vez com você. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajuda a compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus amados irmãos, hoje eu vou falar um assunto duro de roer. O meu dom, eu sou profeta, né? O meu dom. E dizem que profeta, ele prega com uma espada na mão. Né? E eu confesso que eu tenho que tomar bastante cuidado, porque senão eu vivo dando espadada nos outros. Então vamos deixar claro algumas coisas aqui. Sempre quando eu falo sobre vida cristã, eu não falo sobre o amor de Deus e sobre salvação, contrariando o que a Bíblia diz, que você é amado por Deus como nunca será amado, que você está salvo e seguro e que não existe nada neste mundo que pode ameaçar a sua salvação e o amor que Deus tem por você. Amém? Deus te ama. Isso me dá uma segurança, sim, mesmo que a gente tenha que, às vezes, apanhar, né? Mas dá uma segurança porque eu estou num ambiente de amor. Então, quero dizer para você, Deus te ama. Não obstante, eu quero dizer para você que nós precisamos ouvir algumas coisas difíceis. Até porque o crescimento, o amadurecimento envolve o enfrentamento de coisas muito difíceis. Crescer dói. Crescer dói. E assim, o crescimento envolve o êxito. Mas não é o êxito financeiro. Quando o salmista diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém, não se assenta e tal, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto no tempo certo, e tudo que ele fizer prosperará. O que ele está dizendo é que uma pessoa que obedece a Deus vai ter eficácia, vai saber se relacionar bem consigo mesmo, com o próximo, vai se relacionar bem com as pessoas, vai imprimir excelência no que faz, ele vai ser melhor em tudo. Quem obedece é melhor em tudo. É isso. Então, se você for uma pessoa obediente, você vai ser uma pessoa melhor e mais feliz. A obediência é para o seu bem. Então, assim, lembra disso, que quando vem uma palavra dura para você, é porque obedecer realmente dói.
Ah, pastor, já estou ficando preocupado. Sobre o que o pastor vai falar? Sobre dinheiro. Todo mundo acha que quando a gente falar sobre alguma coisa difícil é falar sobre dinheiro, né? Não, não, não. Eu vou falar sobre uma coisa mais complicada, mais difícil, e na minha opinião, é a coisa mais importante para a santificação, o desenvolvimento, o crescimento. Então eu vou falar sobre ego. Ego. Agora tome cuidado, porque quando a gente fala sobre ego, eu vou definir o que eu penso sobre ego, tá? Mas as pessoas, quando falam sobre ego, parecem falar sobre uma entidade dentro do ser humano que toma decisões alheia a outras entidades que existem no ser humano. É como se a gente fosse uma pessoa esquizofrênica com um monte de personalidades e o ego é uma delas, né? Apesar que de vez em quando eu me sinto assim, tá? Com um monte de personalidades dentro de mim brigando uma com a outra. Mas tudo bem, eu acho que eu sou normal. Acho. Né? Mas o ego é você. O que é o ego? Essa é a minha definição de ego. O ego é o ser humano caído sob as condições da existência. Entenderam a minha definição? O que é o ego? O ego é o ser humano caído, vivendo sob as condições da existência de um mundo caído ilimitado. Esse é o ego. O ego é eu, sou eu. O ego é você. E o ego é uma força violenta. O ego é uma força violenta. O ego é egoísta. O ego é uma força violenta. Então, se você quiser saber o que atrapalha a sua vida, é você. O ego. Ah, mas quem é o ego? É você. Então, quem atrapalha a sua vida? É você. Mas é o ego. Mas quem é o ego? É você. Entendeu? E assim, eu estou convencido que ninguém nesse mundo, ninguém dá conta do ego. Ninguém. E que o mundo está como está, porque ninguém dá conta da força egoísta do ser humano. Egocentrista, centrada em si. Ryan Holiday diz que o ego é o seu pior inimigo. O Tim LaHaye escreveu um livro que fala sobre ego e o título é Viciado em Mim Mesmo. Ego é isso. Quem é o ego? O ego é uma pessoa viciada em si mesmo. Esse é o ego. O Tim Keller escreveu um outro livro chamado Ego Transformado. E ele diz que o ego ele tem 4 características, lá no Tim Keller. Ele diz assim, o ego é vazio, o ego é ativo, o ego é doído e o ego é frágil. Eu concordo com ele com as 4 coisas que ele fala sobre o ego. O ego é vazio. Ele fica querendo procurar coisas para resolver seus problemas. É vazio. O ego é doído. Ele se ressente, eu usaria a palavra autocomiserado. Sabe o que é uma pessoa que tem autocomiseração? É uma pessoa que tem pena de si mesma. Cheia de dor. É dodói. Ai de mim, eu sou coitadinho. Ai de mim, ó vida, ó azar, ó tristeza. Ó. Esse é o ego. Cheio de dor. O ego, ele é ativo. Ele faz um monte de coisa para esconder e não ter que lidar com o problema. O ego vive atarefado com pensamentos, com atitudes, porque ele não quer olhar para si. Porque quando nós olhamos sinceramente para dentro de nós, nós ficamos conturbados. Aliás, eu não dou conta de olhar para mim sem a graça de Deus, tá? Já vou dizer para você, eu não consigo. Né? Tem inclinações no meu coração que eu controlo pela misericórdia de Deus, que eu digo não, mas eu tenho. Eu tenho inclinações, tenho desejos. Elas não me dominam, não me controlam, mas eu tenho. Agora, eu só devo ser muito pecaminoso, né? Eu acho que é só eu que tenho essas coisas e você não tem. Mas assim, o ego, ele é doído, ele é vazio, tem um vazio de Deus, ele procura preencher. Ele é frágil e ele é ativo. Então assim, quando eu olho para as Escrituras,
a descrição que as Escrituras fazem do ego não são muito agradáveis. Por exemplo, Jesus disse, do coração procede, do ego, Mateus 15, 19, maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e a lista vai embora. Isso aqui é ego. Você pode não ter tudo isso, mas a raiz está aí. Está aí. E a gente não pode descuidar. Porque o ego não precisa ser um assassino, nem precisa ser um adúltero, nem um imoral, mas ele pode ser. A força para ser está dentro dele. Então, por isso a Bíblia diz assim, em Jeremias, maldito o homem que confia no homem. Olha, eu gosto de citar essa parte do versículo, mas ela não termina aí. Diz assim, quem é esse homem que é maldito, e quem é o homem em quem eu confio e me torno maldito? Olha o que ele diz. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Esse homem que é maldito sou eu. Quando é maldito o homem que confia no homem, maldito é você que confia em você mesmo. Cuidado, é o que ele diz. E lá em Jeremias, um texto próximo de 17,5, que é 17,9, ele diz assim, sabe por que você é maldito a confiar no seu coração? Porque ele diz assim, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Essa é a descrição do ego. Sou eu, é você. E assim, todos os problemas da nossa vida estão enraizados no ego. E eu quero dizer para você, eu tenho dito que a santificação e a vida plena, para a qual todos nós fomos chamados, ela não depende de nada, de nenhuma qualidade que você tem e de nenhum defeito. Ela não depende de nenhuma vantagem que você tem de educação, de cultura, de disciplina, e nem ela não depende das dificuldades que você tem em relação à cultura, disciplina, educação. Ninguém tem nenhuma vantagem e nem privilégio em relação a viver a vida plena. Ninguém. Ela está aberta para todo mundo, acessível a todo mundo. Ninguém tem vantagem, ninguém tem privilégio. Todos nós vamos ter que enfrentar um grande problema que a educação não dá conta, a cultura não dá conta, a formação não dá conta, a disciplina não dá conta, a inteligência não dá conta, a má formação não dá conta, a relação parental não dá conta, nada dá conta. Para santificar, há um problema fundamental e básico que o homem tem que enfrentar para poder viver e virar a chave para viver uma vida plena, que é matar o ego. A Bíblia usa outra expressão, né? É crucificar o eu. Crucificar o ego. Então, assim, ninguém consegue fazer isso sem a ajuda de Deus, e qualquer pessoa consegue fazer isso no poder do Espírito Santo. Amém? Você entendeu o que eu estou dizendo? Sem Deus ninguém consegue fazer, com Deus todo mundo consegue fazer. Então, não existe justificativa para você falar assim, eu não consigo, porque, eu sou isso, eu sou fraquinho. Não existe. Não existe. Ninguém tem vantagem e ninguém tem desvantagem. Está aberto a todo mundo. Agora você precisa querer. E querer é submeter o seu ego ao controle de Jesus Cristo. Essa é a grande dificuldade de todos nós. Sabe por que você briga no casamento? Ego. Sabe por que você não é fiel nas contribuições? Ego. Sabe por que você tem problemas de ciúme, raiva, orgulho? Ego. Sabe por que você tem problemas no seu trabalho, inveja? Ego. Tudo é ego. Esse é o problema do ser humano. E Paulo entendeu isso ao ponto dele dizer lá em Romanos, miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, pratico. Miserável homem que eu sou, quem livrará o meu corpo? Aí ele diz assim, graças a Jesus, porque só Jesus tem o poder de matar o ego dentro de você. E o ego é violento. O Larry Crabb,
num dos livros que eu acho que é Conexão. Ele usa uma metáfora, uma história, para ensinar a monstruosidade e a eminência permanente do ego atrapalhando a nossa vida. Ele diz o seguinte, ele fala, pega o seu ego, imagine que você pega o seu ego, personifica o ego, e você pega ele e dá uma surra nele. Acaba com ele. Tortura ele, mas bate para valer. Depois você passa a faca. E depois você joga ácido. E aí depois você amarra o teu ego num camelo e carrega o teu ego por uma semana, sem comer e sem beber, pelo deserto. Depois você traz ele, bate mais um pouquinho e faz tudo que você pode imaginar com ele. Aí você joga ele lá num buraco cheio de formiga, com cobra, lagartos e vai embora. Mas antes de você sair, você dá uma olhada para trás. Aí quando você olha para trás, o ego diz assim, oi, estou aqui. Entendeu? O ego é assim. Ele é violento. Eu, aqui dentro de mim, se eu não contar com o poder de Deus, eu vou atrapalhar a minha vida, meu relacionamento, eu vou atrapalhar as pessoas, eu vou criar problemas, porque o problema é o ego, é o eu, sou eu, é você. É o ser humano sob as condições de existência. Então vamos para o texto, porque eu quero considerar para você. Primeiro, qual é o problema do ego? Olha lá. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é do outro. Qual que é o problema do ego? O problema do ego é que ele só pensa nele. Ele é autocentrado. Ele só pensa em si próprio. Ele só pensa naquilo que é seu. Por isso, o amor é o antídoto mais eficaz para o ego. Porque ninguém consegue amar sem morrer, tá? Você não consegue colocar em prática o que está lá escrito em Coríntios, capítulo 13, sem mortificar o ego. Não consegue. Por isso que em 1 Coríntios 13, tem 8 nãos. 8. O amor não. Não, porque é não para o ego. O amor não se alegra com a justiça. O amor não se soberbece. O amor, não. É 8. 8 nãos. Por quê? Porque o seu ego precisa de não. De mortificação. Então o amor é o antídoto para o ego. Mas aqui ele está dizendo o que é o ego. E aí eu tenho dito, que já falei isso várias vezes, mas eu quero me deter um pouco mais para você entender. Eu tenho dito que o ego ele tem 2 movimentos básicos. 2 impulsos básicos. Qual é o primeiro impulso? O primeiro impulso do ego é evitar tudo o que o ameaça, mesmo coisas boas ilícitas. Vou repetir. O primeiro impulso do ego é evitar tudo o que o ameaça, mesmo coisas boas ilícitas. Me ameaça, eu vou lutar contra. Não importa o que seja. Criança, ela está sendo ameaçada, ela vai lutar contra. Do jeito dela, mas ela vai lutar. Ela vai dizer não. Pode estar certo, mas ela vai dizer não. Filho, você tem que tomar banho. Não, me ameaça. Mas banho é uma coisa boa. Não, mas eu não quero. Eu vou lutar contra tudo aquilo que me ameaça, mesmo sendo coisas boas. Muitos de nós têm alguns problemas em algumas áreas, e a gente fica patinando e caindo, e novamente a gente cai nessa área, e a gente continua. E aí o que acontece? A gente começa a ter uma consciência e um sentimento muito ruim em relação ao que nós fazemos. E aí o que acontece? Quando você começa a tentar lutar e você não consegue vencer o problema, você começa a construir uma sensação a respeito de você que você é incompetente, que você não dá conta da vida, que você é um problema. A maioria de nós faz isso. É com filhos, é com o marido, é com o trabalho. Começamos a falar assim, nossa, aí essa sensação é uma coisa que nós queremos evitar de todo jeito. Mas aí o marido ou a esposa vem e diz assim, mas você precisa mudar. A mesma coisa. Aí o que o ego faz? Ele está tão cansado de lutar com essa coisa, que ele cria defesas e começa a se justificar. Tudo bem, eu fiz isso, mas... tá certo, você tem razão, mas...
Você já ouviu alguém fazer isso? Se justificar. Por quê? Porque não importa se é bom ou se é ruim, se me ameaça, eu luto contra. E eu quero dizer para você que todas as patologias que existem, ela tem raiz no ego. Porque o ego, ele vai se ajeitar do jeito que dá. O ser humano vai se ajeitar, se adaptar do jeito que dá. E aí, mesmo que eu tenha que fazer coisas ruins, ou pensar coisas ruins a meu respeito para sobreviver, eu faço isso. Porque o importante é eu sobreviver. O ego é assim. Então, eu e você somos assim. Tá? Isso aqui é universal. Eu sou assim. Se me ameaça, você lida bem com crítica? Não, por quê? Ninguém lida bem com crítica, porque crítica é uma ameaça. Então, não me critica. Aliás, eu vou ensinar um segredo para você aqui sobre vida cristã e relacionamento. Nunca mais critique ninguém. Nunca mais. Por quê? Ninguém gosta de crítica. Ninguém. Então, mas aí o que a gente faz? Arruma um jeito de falar em amor, fazer apontamentos com elogia primeiro, entendeu? Arruma um jeito, mas não vai, porque você vai ter problema. Crítica é uma coisa que ninguém gosta. E o ego é violento. O ego é violento. Então, assim, qual a primeira manifestação do ego? É isso, você te ameaça, você vai lutar contra, não importa o que seja. E é interessante, né? Eu já atendi pessoas que rejeitaram promoção, que iam ganhar mais no emprego. Aí eu pergunto para você, promoção é uma coisa boa ou ruim? Promoção é uma coisa boa, né? Você vai ganhar mais. Mas por que uma pessoa rejeita uma promoção? Sabe por quê? Porque para algumas pessoas crescer é uma ameaça. Eu não dou conta de lidar com isso, com aquilo, eu não dou conta de... E se não der certo? E aí fica pensando, aí rejeita. O ego sabota a sua experiência de vida. Esse é o primeiro movimento. Qual é o segundo movimento do ego? O segundo movimento do ego, ele busca tudo aquilo que o satisfaça, mesmo coisas ruins e ilícitas. Então, assim, o ego, ele quer que a vontade dele seja feita. E para satisfazer, ele faz coisas ruins. Entra aí, drogas, prostituição, pornografia, bebida, sono, comida. Porque você sabe, né? Comer é bom. Mas comer demais, né? Mas o ego, para satisfazer, ele come. E come mais do que deve. E dorme mais do que deve. E trabalha mais do que deve. É porque o ego é assim. Ele quer se satisfazer, se na cabeça da pessoa aquilo dá prazer para ela, que se dane os outros. Eu e você somos assim. Por que você tem problema no casamento? Ego. Eu quero que o outro me satisfaça. Toda briga no casamento é por causa disso. Eu quero que o outro se adeque a mim, às minhas necessidades. Então assim, me sirva. Atenda às minhas expectativas. Satisfaça os meus anseios. Viva de acordo com a minha vontade. Então, uma coisa que você não faz com ego, você não discorda de egos. Olha que loucura isso, né? Discordar é a experiência mais fundamental da existência humana. Mas eu tenho dificuldade quando as pessoas discordam de mim. Eu tenho dificuldade de amar as pessoas quando elas pensam de forma diferente. E eu tenho que amar. Por quê? Por que a divergência é a coisa mais fundamental do ser humano? Porque nós somos seres singulares e cheios de vontade. C.S. Lewis diz o seguinte, se existissem duas pessoas no mundo e uma pedra, eles iam brigar pela pedra. E eu não ia. Porque você está vindo de lá e você viu a pedra, eu também vi a pedra. E eu pensei assim, rapaz, essa pedra vai servir para guardar minhas folhas lá do vento, olha que legal. A outra fala assim, não, eu vou cortar, vou decorar, e aí você vai brigar. Por quê? Porque o eu faz resistência ao outro. Então nós vamos fazer resistência uns aos outros. Viver em comunidade precisa ter desmantelamento do ego.
Porque se você não desmantelar o seu ego, a comunidade vai ser o que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 3, se eu não me engano, ele diz assim, ó, vocês se mordem e se devoram, vocês são como uma alcateia de lobos selvagens, se mordendo, é assim que o ego faz. Então assim, eu faço resistência, eu tenho dito que eu sou tão problemático, que se eu estiver com você eu brigo, se eu estiver sozinho eu brigo também. Brigo comigo mesmo. E eu brigo mesmo. Então, assim, eu não dou conta de mim. Imagina, se eu não resolver os meus problemas interiores, se nós não resolvermos, nós vamos ter problemas sérios pro resto da vida. É ego. E aí o ego, ele quer que a vontade dele seja satisfeita, custe o que custar. E aí eu descobri uma coisa que eu já falei, mas hoje eu quero enfatizar para você. É que a vontade do ego coincide com a vontade do inimigo. Você sabe do que eu estou falando, né? Não é o seu sogro, não é o seu primo, nem cunhado. Eu estou falando daquele arqui-inimigo. A vontade do ego coincide com a vontade do mal. Olha o que diz lá em Efésios, capítulo 2. Abra aí. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos delitos e pecados, vida sem Jesus, nos quais andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o inimigo, do espírito que agora atua no filho da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne. Quem anda segundo as inclinações da carne, anda de acordo com a disposição mundana, anda de acordo com o controle do príncipe das trevas, anda de acordo com os espíritos que atuam na atmosfera. Ou seja, se você quiser fazer a sua vontade exclusivamente, eu quero dizer para você que você se tornou sócio do cão. Falei. É ruim ou não é? Eu estou inventando isso? Está escrito ou não está? Pois é, meu irmão. Então assim, ó, o que o diabo precisa fazer na minha vida e na sua vida? Para ser uma obra do diabo na minha vida e na sua vida. O que ele precisa fazer? Ele vai cochichar no seu ouvido o seguinte, ó, Deus falou que não é para comer, mas come. Faz a sua vontade, besta. Não. Mas Deus falou, lá no fundo eu quero fazer. Não, mas Deus falou que eu não posso. Não, Deus é bom, vai lá e faz. Quando o homem decide fazer a sua vontade, o ego se associou ao diabo. Aí acabou a brincadeira. Você pode viver feliz da vida, você pode prosperar em tudo na sua vida, mas a espiritualidade e aquilo que Deus quer fazer na sua vida foi travado por causa de um negócio chamado ego. E aí, a gente precisa resolver esse problema, porque esses movimentos do ego são terríveis, né? E aí, olha o que o texto diz. Qual que são os movimentos do ego? Vamos confirmar no texto. Nada façais por partidarismo. A palavra grega, tá? Eu não sou especialista em grego, eu estudo e vou estudar lá gramática de vez em quando, mas não sou especialista, mas eu fui procurar o significado dessa palavra. A palavra partidarismo é a palavra eritheia. Descreve uma pessoa excessivamente preocupada com o seu próprio bem-estar e posição, disposta a atingir seus objetivos por quaisquer meios. O nome disso é ego. O que é partidarismo? Eritheia. Uma pessoa excessivamente preocupada com o seu próprio bem-estar, disposta a atingir seus objetivos por quaisquer preço. O nome disso aqui é ego. A outra palavra, quenodoxia, que é a palavra vanglória. A palavra vanglória significa
vazio. Descreve uma pessoa que reclama do outro sem mérito. Você sabe o que é reclamar do outro sem mérito? É quando você não faz amor, você não ama, você não cuida, você não faz o bem e fica exigindo que o outro faça. Isso é quenodoxia. Ego. Então, assim, o texto, Paulo está dizendo que o problema do ego é que ele é excessivamente preocupado consigo mesmo. As duas palavras indicam pessoas preocupadas com seu bem-estar e que reclamam o tempo inteiro para serem amadas, exigem coisas que não é direito de ninguém. Eu não sei se você sabe disso, né? Mas a gente tem muita reclamação na igreja. E as pessoas tratam das suas demandas, todo mundo trata das suas demandas, como se os outros tivessem obrigação de atender. Não me visitaram, não cuidaram de mim, não me valorizam, não isso, eu sou isso, eu sou... O nome disso é ego. Você sabe que a Bíblia fala a respeito do crente que ele é um servo. Servo. Ele é um servo. E aí Jesus falou assim, se você quiser agir bem, você faça tudo do melhor que você puder. Sirva a comunidade da melhor maneira possível. E depois de você ter feito tudo isso, diga sobre você o seguinte. Quem lembra do texto? Ninguém lembra? Como? Acho que não é que a gente não lembra, né? É que é uma expressão muito ruim, né? Depois de você tiver feito tudo, ele diz assim, agora diga para as pessoas, eu sou um servo inútil. Sabe o que Jesus está ensinando? Eu não mereço nada, eu não tenho que exigir absolutamente nada, eu tenho que existir para servir e fazer o bem. É isso. Esse é o servo. Agora, gente com ego, pensa só em si mesmo. Generosidade? Não. Generosidade não combina com ego. Porque o ego, ele jamais vai permitir que você dê aquilo que falta para você. O generoso dá o que lhe falta, dá de si, porque deu a si. Eu dou o que tenho porque me dou. Ego não dá nem a si e nem de si. Isso é ego. Então, pessoas que têm problemas com contribuição na comunidade, se você vai lá e vê que se ela é uma pessoa que participa e ajuda, e você vai ver lá poucas referências de generosidade, o nome disso é ego, porque pensa só em si. Eu falei que não ia ser muito bom ouvir esse negócio hoje, né? Então, assim, ó, o texto vai dizer que o caminho para uma vida plena é a morte do ego. Veja lá o versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Para de ficar centrado em você mesmo. Saia de você, se dê. Se preocupe com o que é dos outros. Então, assim, ó, a morte do ego começa com humildade. Bom, quero dizer para você, não existe pessoas humildes, na minha opinião. O único humilde foi Jesus. Agora, existem pessoas que buscam ter um coração quebrantado e buscam ter atitudes de humildade. Então, o caminho de matar o ego é o caminho da humildade. O que é o humilde? O humilde é uma pessoa que tem uma clara compreensão das suas virtudes e qualidades. Tá? Humilde. Ora, se eu sei as minhas qualidades e se eu sei os meus defeitos, você não deveria, mas se você falar mal dos meus defeitos e eu souber, eu não vou ficar com raiva de você se for verdade. Porque uma pessoa humilde sabe das suas limitações. Então, se for verdade o que você diz a meu respeito, eu vou com o filósofo. Nada do que me é humano, nada do que é humano me é estranho. Então, eu conheço mazelas, eu conheço dores,
eu conheço conflitos, eu conheço lutas. Se você falar a verdade, vai doer ainda assim, porque ninguém gosta de ouvir verdade, mas está tudo bem. Se você me elogiar, isso não vai me inflar, não vai me inchar, porque eu sei que tudo o que eu faço vem do Senhor. Então, ego, humilde, é isso. Então aqui, olha o que ele diz, essa pessoa humilde, ela considera o outro de que maneira? Viu no texto? Como? Superior. Isso aqui, meus irmãos, é uma referência a servo e escravo. Porque assim, na cultura romana, quase toda a família tinha escravos. 60 milhões, ou 60% do Império Romano era constituído de escravos. 60%. Então, a maioria das famílias sabe o que é isso. Um escravo, ele não tem direito absoluto, ele é um ego crucificado. Um escravo é um ego preso, agrilhoado, morto. Por quê? Ele não tem direito. Ele existe para servir o outro. E ai dele se ele não servir. Então, assim, humilde, ele não fica cheio de vergonha, ele não fica cheio de constrangimento, porque está servindo as pessoas. Vocês viram quando Jesus foi lavar o pé dos discípulos? Você acha que Pedro, quando disse de maneira nenhuma, é porque ele estava preocupado com a honra de Jesus? Não, ali foi ego. De maneira nenhuma fazer isso. Meus pés o senhor não vai lavar, não. Ego é uma força violenta. E aí, se você quiser se livrar do ego, o texto diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente o seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pessoas maduras se preocupam em se relacionar de forma a mais correta possível com os outros. E não importa se o outro é amigo ou inimigo. Eu vou ter mais facilidade de me relacionar com o amigo, vou ter mais dificuldade de me relacionar com o inimigo, mas Jesus em mim me faz perdoar e criar disposições para não desejar o mal dele, não querer me vingar, não querer machucá-lo, não querer matá-lo, e me relacionar com ele como Jesus se relacionaria. Então, você quer saber uma pessoa que está livre do ego? São pessoas que se relacionam bem com os outros. Por quê? Porque, gente, se eu me relacionar com você de acordo com o meu homem natural, nós vamos ter muitos problemas. Eu vou ter problema com você, você vai ter problema comigo. Se você se relacionar com as pessoas de acordo com as suas inclinações e impulsos, você vai ter problema com a sua esposa, com o seu marido. Você vai ter... Porque esse negócio é muito complicado, é uma força violenta, ego. Então, a humildade, ela é descrita na palavra de Deus da seguinte maneira. Olha o que diz: coração quebrantado, sacrifícios agradáveis são espírito quebrantado e coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Isaías: eu sou o alto sublime que habita na eternidade, qual tem nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito abatido e vivificar o coração dos contritos. Então vejam, para vencer o ego, eu preciso quebrar o meu coração diante de Jesus. Senhor, eu coloco a minha vida, o que sou, minhas vontades, meus desejos, e no poder do Teu Espírito Santo eu morro para minhas vontades, para os meus desejos. E eu peço agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a partir de agora, eu não dê nenhum passo sem me perguntar e ter certeza de que, com a minha mente, com as minhas palavras e com o meu comportamento, eu vou refletir humildade
e um coração quebrantado no poder do Espírito Santo. Não existe outro caminho para a santidade. Esse é o caminho fundamental para pessoas serem santas. Então eu quero terminar usando mais uma ilustração. Às vezes eu peço para Deus, Senhor, me ajuda a pensar numa ilustração para ajudar o teu povo a entender o que eu... Às vezes elas são boas, às vezes são ruins. Eu espero que a de hoje seja boa. Eu acho que Deus colocou a igreja como um canteiro. E você e eu éramos sementes apodrecidas do mundo. Semente ruim. Né? E ele disse assim, olha, eu tenho um canteiro maravilhoso, eu vou dar um jeito em vocês, vou curar vocês, e vou jogar vocês num canteiro para vocês florescerem. E aí ele pegou a igreja, o canteiro, pegou a semente sou eu e você, e jogou aqui, e agora falou assim, floresçam! E aí as sementes oram, fazem contribuições generosas, vêm ao culto, dão glória a Deus, jejuam, estudam a Bíblia, e o canteiro é um louvor que, assim, dá para ouvir no fim do mundo, as sementes cantando, adorando. Você já entendeu o espírito, né? Jesus disse assim, ó, presta atenção, João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz fruto. O que é a igreja? A igreja é um canteiro de semente viva. Então assim, não se impressione com profecias, revelações, milagres, porque isso é a misericórdia e a graça de Deus. Deus faz isso. Mas o negócio de Deus, comigo e com você pode ter certeza, meu irmão, o negócio de Deus comigo e com você é crucificar o seu ego. É jogar você na terra, fazer um buraco e você morrer. Porque enquanto você ficar pulando, saltitando como semente viva, você vai viver sozinho. É só. Você quer dar fruto? Tem que morrer. E o caminho de morte é um caminho contínuo, mas é uma escolha que eu faço no poder do Espírito Santo. Então assim, ó, eu tenho que dizer, Senhor, eu não quero mais viver dessa maneira, meu Deus, eu não quero. Eu quero ter um coração quebrantado. Eu não quero ficar brigando com as pessoas por causa das minhas vontades. Eu não quero ficar, Senhor, impondo o que eu penso e obrigando as pessoas. Eu não quero ficar exigindo cuidado, amor. Eu quero dar, eu quero sair de mim mesmo. Eu quero ser como o Senhor, que disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu quero dar, eu quero doar, eu quero cuidar das pessoas. Eu quero sair de mim mesmo. Você quer ter saúde? Saia de você mesmo. Pare de ser ensimesmado. Porque pessoas ensimesmadas são ego. O caminho é fazer a semente morrer. E semente não morre sem submissão ao poder da ressurreição de Cristo. Eu digo, Senhor, eu quero e eu vou, e o Senhor vai fazer isso comigo, eu me submeto, e a partir de agora eu não dou um passo sem avaliar se é isso que o Senhor quer que eu faça. Eu vou andar como semente morta que dá fruto. O Warren Wiersbe, seu comentário, ele tem um comentário grande do Novo e do Velho Testamento, muito bom. O dia que você precisar pregar, leia o Warren Wiersbe. Ele conta uma história de um indivíduo que, na igreja, todo culto, quando o pastor fazia apelo para a consagração, ele ia lá na frente. E dizia, Senhor, eu estou aqui de novo. Senhor, eu estou enrolado, Senhor. Senhor, eu queria mudar, mas não mudei. A minha vida está cheia de teia de aranha. Eu estou preso em um monte de coisa. E aí ele orava, ia embora. A semana não mudava absolutamente nada. E ele vinha novamente e fazia a mesma oração. E todos os cultos era a mesma oração.
e estava tudo lá, os problemas. Senhor, eu estou emaranhado, Senhor, olha, essas teias me prendem na cobiça. E ele orando, aí um irmão lá, ele, Senhor, tira essas teias da minha vida. Aí o irmão gritou, Senhor, tira a teia e mata a aranha. É porque a aranha é ego. Mata a cobra, porque a cobra é ego. Mata o bicho dentro de você, porque o bicho é ego. Não adianta você ficar, Senhor, tira as teias, não faz nada. O que Deus quer que você faça? Gente, não é esforço, não é mérito, é entrega. Olha só, a entrega, o único esforço da entrega é o esforço de você entender o que você vai fazer depois do poder do Espírito Santo. Entendeu isso? Porque a entrega em si não tem esforço nenhum. É só dizer, eu quero. O esforço da entrega é você entender, quando você entregar para Deus a sua vida e falar, eu morri, aí Deus vai falar para você, então amanhã você vai levantar cedo, vai cuidar do seu corpo, vai orar, vai ler a Bíblia, vai organizar a sua vida financeira para você ser generoso e abençoar a comunidade, você vai cuidar dos irmãos, vai parar de reclamar. A dor é essa, mas a dor da entrega, não tem dor da entrega. É entregar, fala, Senhor, eu quero. Não tem esforço. E se você quiser, o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra na sua vida. E meu irmão, a igreja pode pular, cantar, a igreja pode fazer o que ela quiser. Ela pode vir aqui todos os cultos, você vai continuar sendo amado por Deus, a graça de Deus estará sobre você, Deus vai continuar te abençoando e te amando, mesmo que você não morra para o ego, Deus vai continuar porque Deus é bom. O meu Deus é um Deus bom. Então Ele vai continuar amando você, ouvindo a sua oração porque Deus é bom. Ele vai continuar dando experiência com você, mas não se engane. Não se engane. Aqui, no reino de Deus, Deus está transformando pessoas. Essas pessoas que estão sendo transformadas aqui, elas vão governar o único mundo que existirá no futuro. Lembra que Jesus falou sobre os talentos? Falou, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito, eu te colocarei. Esse muito é o governo do reino de Deus. O único mundo que haverá no futuro, pleno, vai ser governado por mim e por você. Eternamente. Não é por um período, não. É para sempre. Então Deus agora, aqui e agora, nesse momento, está trabalhando nas pessoas que Ele vai usar para governar o mundo futuro. Então o que nós estamos fazendo aqui é uma coisa muito séria. E eu quero fazer isso, eu quero viver dessa maneira, porque eu entendo que esse mundo existirá, mas mais do que isso, é porque o ego afasta você de Deus, mesmo você não percebendo e achando que não está longe da comunhão com Ele. O ego engana você. O Anthony Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, ele diz o seguinte: as coisas mais importantes, conversa que ele teve com o lobo, o Pequeno Príncipe teve com o lobo, ele disse assim, as coisas mais importantes, os nossos olhos não veem. Então Deus está querendo abrir a sua visão para você entender que a coisa mais importante na morte do ego é o privilégio de fazer parte da Trindade. É poderoso esse negócio, né? Jesus fala assim, Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Só que ego não entra nessa história, entendeu? Ego não entra aí, porque o Pai não tem ego. O Pai morreu, o Pai deu o Filho não tem ego. O Espírito coloca o holofote em Jesus, na glória de Deus. Eles não vivem para si. Então, assim, o privilégio de quem morre para si
é porque tem um espaço na dança da Trindade. Bom, eu não sei se isso é importante para você, mas para mim é a coisa mais importante que existe no universo. Saber que eu posso ter comunhão com Deus e que Deus pode me chamar, como chamou Abraão, de amigo. Então, é o que me motiva a morrer, porque eu quero ser amigo e não inimigo de Deus. Amém? Doeu? Doeu? Eu sei que doeu, porque dói em mim também. Eu fico estudando essas coisas durante a semana e depois brigo com a Carmen, porque ela diz que só eu que brigo, né? Aí eu brigo com a Carmen. E aí eu brigo com ela e Deus fala assim, então, você acabou de estudar sobre ego, sobre morrer, então, o que você vai fazer? E eu digo para Deus assim, nada. Ela que vem pedir perdão para mim. Isso é o ego, né? Então, você quer andar na luz com Jesus? Quer ser essas pessoas que Deus está burilando, está preparando para governar o mundo futuro, o único mundo futuro, e viver a partir de agora com acesso à comunhão com Deus? O convite que Deus faz para mim e para você é: morra para você mesmo. Então assim, aqui não cabe julgamento, não cabe rótulo. Por quê? Porque a espiritualidade, ela é invisível. Como é que eu sei se você está morto, se você é uma semente que morreu? Não dá para saber, semente é tudo igual. E a morte da semente, ela é metafórica, né? A minha morte é metafórica. Então assim, como é que eu sei que eu estou morto? Não dá para saber. Então não cabe rótulo, julgamento. Mas eu sei. E você sabe. Amém? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E eu preciso me quebrar diante do Senhor. Você sabe. E esse é o negócio do reino de Deus. Torna a gente cheia de si em pessoas cheias de Cristo. Vamos adorar ao Senhor. Se você puder, vamos ficar em pé para terminar esse momento. No meio da música eu vou orar por você. E aí eu quero que você vá pensando aí, se você quer escolher traçar e andar com Jesus, te dou meu coração, como alguém que tudo que há em mim, quer ter o coração quebrantado. entrego meu viver. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, Por ti, meu negue-se. Negar-se é negar o ego. e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Se você entendeu, E cante. eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Meu Deus. E eu entrego tudo a ti, Sabes o quanto é difícil tudo a ti. todos os dias Te dou morrer. meu coração, te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Faça essa oração. Tudo a ti, tudo a
Que essa seja a canção do seu coração. Eu deixo os pés da cruz. Porque haverá libertação e vida se você, no poder do Espírito, manter o seu coração quebrantado. Errou, se humilha, chora, pede perdão e começa de novo. Para que a vida do Senhor se manifeste através da minha vida. Senhor, os meus irmãos que fizeram hoje uma entrega de tudo a Ti, que entenderam que o caminho é um caminho de morte e precisa ser constante, precisa ser permanente no poder do Espírito, revendo, revisando pensamentos, palavras, comportamentos, reações, ações, e entenderam que não dão conta a não ser que o poder do Espírito esteja sobre ele, e o poder do Espírito foi dado a nós, a todos nós. O Senhor não dá o Espírito sob medida. A tua palavra que diz que o Senhor deu tudo, o Espírito está em mim plenamente, pela tua graça. Então que o poder do Espírito me capacite à renúncia à morte de mim mesmo, das minhas vontades, das minhas aspirações, dos meus sonhos, do meu jeito de ver a vida, de reagir, de tratar os outros. Que eu seja generoso, que eu pense mais no outro, na comunidade, na vontade do Senhor para a comunidade, nos sonhos do Senhor para a comunidade. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor. Leva a mim e os meus irmãos de volta aos seus lares, cheios de esperança e alegria, de saber que podem viver essa vida que o Senhor nos chamou para viver, e que obedecer é viver com sabedoria, é poder viver melhor, tomar melhores decisões que vão honrar o Senhor e que vão evitar maiores dores ao nosso coração. Senhor, eu entrego e nós nos entregamos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Esta canção te entrega-te, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da